Oi, gente, voltando para mais uma parte da nossa aula de bioquímica, da nossa primeira aula de bioquímica. A gente já viu nas duas primeiras partes a questão da água, que é uma molécula importantíssima para o metabolismo das células, consequentemente para o metabolismo do ser vivo ou de qualquer outra espécie, até mesmo de uma planta, que faz parte do reino vegetal. Agora, a gente vai ver um pouquinho sobre os sais minerais, dentro ainda da parte inorgânica da bioquímica. Os sais minerais, eles são dissolvidos pela água, por isso da importância da água que a gente falou ali. Eles podem se encontrar, então, dissolvidos pela água ou na forma de cristais. Um sal mais conhecido da gente é o NaCl, o cloreto de sódio. O cloreto de sódio é uma substância iônica, formada por um metal e um não metal, onde eu vou ter o sódio positivo e o cloro negativo, ou seja, o sódio tem tendência a doar elétrons e o cloro tem tendência a receber elétrons. E o que vai acontecer? Quando no caso da dissolução, eu vou ter moléculas de água ao redor do meu íon sódio e moléculas de água ao redor do meu íon cloro. E eles vão se ligar de que forma, professora? De acordo com os polos, né? O positivo atrai o negativo e vice-versa, os opostos se atraem. Então eu posso ter ali esses íons que vão estar circulados por água, que são esses tais de sais minerais. Esses sais minerais, eles atuam dando o bom funcionamento do nosso organismo. Quanto melhor dissolvido e melhor distribuído no nosso corpo, eles têm importância fundamental, porque eu posso ter excesso de sais minerais e eu posso ter a falta desses sais minerais. Eu posso classificar esses sais minerais de duas maneiras, como micronutrientes e como macronutrientes. Micro, como a própria palavra diz, é pequeno, menorzinho, então são nutrientes concentrados, encontrados numa concentração menor no nosso corpo. Cerca de 20 miligramas para menos. Quais seriam esses nutrientes em específico? Eu posso citar alguns para vocês, tais como ferro, selênio, zinco, flúor, cromo. São alguns exemplos de micronutrientes. Eles estão numa proporção inferior a 20 miligramas no nosso corpo. Mesmo assim, eles têm a sua devida importância. E eu vou ter também os macronutrientes, como a própria palavra diz, macro, maior, um pouquinho mais grande. A gente vai ter então quantidades que ultrapassam 100 miligramas dentro do nosso corpo. Quem que são esses macronutrientes? Eu posso citar dois bastante importantes, que é o cálcio e o fósforo. Outros ainda, sódio, cloro, enxofre, magnésio. Quando eu falo ali de macronutrientes e eu falo do cálcio, eu já posso relacionar diretamente com os nossos ossos, que é uma parcela do nosso corpo onde eu tenho a concentração de cálcio bastante distribuída. E esse cálcio que vai ser espalhado pelo nosso corpo, através da corrente sanguínea. Certo por enquanto? Então, como existem esses macro e micronutrientes dentro do nosso organismo, sendo metabolizados o tempo todo e reagindo e acontecendo, a gente pode ter, através de uma dieta infelizmente desequilibrada, o excesso ou a falta desses nutrientes, desses sais minerais que são de suma importância para a nossa sobrevivência. Se a gente tem uma alimentação saudável, come fruta, come verdura, toma bastante água, a gente não vai ter a necessidade de um suplemento de sais minerais na nossa vida, porque a gente está fazendo com que o metabolismo ocorra de forma correta, com que os processos bioquímicos do nosso corpo estejam acontecendo corretamente. Ou seja, não é aconselhável fazer suplementação de sais minerais sem orientação médica, só porque quer fazer. Se você leva uma vida saudável, não há essa necessidade. E para isso que existem os tratamentos, os médicos, os bioquímicos, que vão fazer análises, exames, para saber se a gente precisa ou não. Se vir a precisar, a gente acaba tomando suplementos. Senão, não existe necessidade nenhuma de que isso aconteça. O nosso corpo é uma grande máquina, um grande laboratório e trabalha sozinho. E a natureza ela é perfeita. As coisas já estão acontecendo da maneira como tem que acontecer.
Quando que elas não acontecem da maneira como tem que acontecer? Quando a gente não se cuida, quando a gente não toma água adequadamente e não se alimenta de forma correta. Ok? Os sais minerais, eles podem ser encontrados dentro do nosso organismo, né, de duas formas. Da forma insolúvel e da forma solúvel. A forma insolúvel faz a parte das estruturas esqueléticas dos seres vivos, a parte óssea da gente. Ou até mesmo a nossa casquinha. Por exemplo, quando eu falo de casquinha, é bem simplório. Posso pensar em um dos ossos bem importantes do nosso corpo, que é o osso do crânio, que é um osso achatado que faz toda a proteção do nosso encéfalo. Ou seja, aqui eu tenho então esses sais minerais de maneira insolúvel com a sua importância. E os solúveis, quais são? São aqueles que estão relacionados aos íons. Por exemplo, eu posso ter importante papel no metabolismo celular do cloreto de sódio, do NaCl, que é o sal de cozinha que a gente consome. A gente sabe que se a gente consumir sal de cozinha em excesso, a gente pode vir a ter a famosa pedra no rim, pedra na vesícula, por exemplo, que é o excesso desse sódio no nosso organismo. Só o sódio faz isso? Não, eu posso ter outros tipos de sais que podem vir a ocasionar. Então, novamente falando da importância de uma alimentação saudável e equilibrada e de tomar bastante água. Por quê? Para que esses sais sejam solubilizados no nosso corpo. Da maneira que a água está entrando, ela também vai sair lá junto com a nossa urina, mandando para fora aquilo que não é preciso, excretando aquilo que não é necessário. Certo? Então eu vou ter esses sais minerais insolúveis, que já estão na nossa estrutura esquelética, nos nossos ossos, e eu vou ter de forma solúvel, que é aquela que a água vai fazer a solubilização, vai derreter esse sal de cozinha, por exemplo, que a gente ingere. Dentro de um ser vivo, eu tenho uma pessoa, um adulto normal, padrão, estabelecido como 70 kg. Essa é a média, a gente sabe que existem variações. A média é de 70 kg. Então, um ser humano adulto com 70 kg, ele vai ter uma certa quantidade de sais minerais no nosso corpo. Dentre esses sais minerais, eu vou ter aqueles que aparecem com maior quantidade e com menor quantidade. Quais são os sais minerais que mais aparecem? Dentre eles, o cálcio é o que mais aparece, justamente por se tratar da nossa estrutura óssea, correto? Boa parcela do nosso corpo, aproximadamente 16% do nosso corpo, de toda a nossa caixa, nossa máquina, é feita de ossos. Ou seja, obviamente o cálcio ele se encontra em maior proporção. Lembrando que o cálcio não está só nos ossos, ele está em maior proporção ali, mas ele pode se encontrar em outros momentos, em outros lugares. Seguido do fósforo, do sódio e do potássio. Então eu tenho aqui 4 minerais que são bastante importantes no nosso corpo. Eu posso ter outros, esses 4 que eu citei primeiro são considerados macromoléculas, são moléculas maiores no nosso corpo. E eu posso ter também as micromoléculas, em concentrações um pouco menores, mas também de importância muito grande para o nosso corpo. Dentre eles eu posso citar as micromoléculas tais como o ferro, importantes na produção da nossa hemoglobina, nosso sangue, né? O ferro e o iodo. O ferro já falei, né? E o iodo. O iodo, por exemplo, ele é participativo na questão da nossa glândula tireoide, né? Se a gente não tiver uma concentração de iodo adequada no nosso corpo, eu posso desenvolver bócio endêmico. Então, daí da importância da gente consumir os sais minerais adequados, certo?